Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal. E sabe uma coisa que eu acredito? Que independente de qual seja a sua idade, em algum momento da sua vida você já escutou essa música. Um dos artistas mais bem-sucedidos de todos os tempos, até 2020, Usher já havia vendido mais de 70 milhões de álbuns em todo o mundo, além de mais de 100 milhões de cópias com seus singles. Respeitado por público e crítica, seu currículo inclui 8 Grammys, 18 Billboard Music Awards, 8 EMAs, 2 VMAs, além de vários outros prêmios. Em 2010, ele entrou para o Guinness Book como artista com mais hits em número 1 na parada de R&B dos Estados Unidos, e somando tudo isso aos seus inúmeros outros projetos, sua fortuna é hoje avaliada em mais de 200 milhões de dólares. Os hits do Usher acompanharam várias gerações e é inegável a marca que ele deixou no mundo da música, principalmente no R&B. Mas a pergunta aqui agora é, por onde ele anda atualmente? Essa é uma pergunta, na verdade, que vocês já fizeram várias vezes aí pelos comentários, e hoje a gente vai aqui responder ela. Mas antes da gente começar, o que é que a gente faz? Exatamente isso mesmo. Deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e vamos lá! Eu acredito que para muita gente, e principalmente aqui no Brasil, o Usher entrou no radar após o lançamento do álbum Confessions em 2004, mas dos seus 43 anos de idade que ele tem hoje, 29 são de carreira. Usher Raymond Farr nasceu em Dallas, no Texas, e assim como a história de vários outros artistas que a gente conhece, ele descobriu seu talento vocal cantando na igreja, e a primeira pessoa a perceber que o garoto tinha ali um dom especial foi a sua avó. Com apenas 11 anos de idade, Usher entrou em um grupo de R&B chamado New Beginnings, com a qual ele chegou a gravar o que a gente pode chamar de um álbum, mas sem aquele apoio de empresários, gravadoras e tudo mais, e foi basicamente comercializado de forma local. No entanto, uma mudança maior veio quando a mãe dele resolveu se mudar para Atlanta para poder investir melhor na sua carreira. O primeiro passo do pequeno Usher ao estrelato foi participar de concursos mirins, e aos 13 anos ele participou daquele pequeno programa chamado Star Search. Soa familiar para alguns de vocês? Pois é! Assim como Beyoncé, Kelly Rowland, Christina Aguilera, Britney Spears, Aaliyah, Backstreet Boys, Justin Timberlake e até mesmo o Pitbull, com quem o seu caminho iria se cruzar e anos depois, Usher ganhou visibilidade após participar desse programa de TV nos Estados Unidos, e apesar de, assim como todos os outros citados, ele também não ter vencido a competição, foi essa a porta de entrada para tudo que viria pela frente. Logo após a sua passagem pelo The Search, Usher conseguiu uma audição com o empresário L.A. Reid, e foi só ele apresentar a sua versão do hit End of the Road do Boyz II Men que o seu contrato com a LaFace Records já estava assinado. Aliás, essa foi a mesma gravadora que futuramente revelou outros gigantes da música, como Toni Braxton, Outkast, Pink, Ciara e TLC. E até aproveitando aqui esse espaço para fazer uma fofoquinha, vocês sabiam que o Usher e a Chilli foram o casal do momento no R&B ali por 2001, 2002? Os dois tiveram aí um relacionamento de mais ou menos 2 anos e sempre apareciam juntos nos principais eventos da época. Mas bom, voltando aqui, a música Call Me a Mac foi o primeiro trabalho do Usher depois de ele assinar o contrato com a LaFace, sendo esse um single para a trilha sonora do filme Poetic Justice, que aqui no Brasil chegou como Sem Medo no Coração, estrelado por ninguém mais, ninguém menos que Janet Jackson e Tupac. Apesar de ser contratado e já demonstrar ter muito talento, a equipe da LaFace ficou ali um pouco insegura se ia ou não manter o Usher como contratado, principalmente por na época ele ainda ter apenas 14 anos de idade. No fim, eles resolveram que iam sim manter o garoto, no entanto passando a tarefa de ser o seu mentor para Sean Combs, que provavelmente a maioria aí deve conhecer apenas como Puff Daddy, ou P. Diddy, ou apenas Diddy hoje em dia. E olha só, foi desse encontro que nasceu o auto-intitulado álbum de estreia do Usher, que teve 3 singles de trabalho, You Can Get With It, Think of You e The Many Ways. O disco vendeu cerca de 500 mil cópias na época e chegou ao número 25 na parada de R&B Hip Hop da Billboard. Na época não foram lá números tão bons assim, no entanto, nada mal para um garoto de apenas 15 anos que estava fazendo a sua estreia, né? Entre 94 e 97 ele continuou estudando e se aperfeiçoando em canto e dança, até que em 1997 chegava ao mercado seu segundo álbum de estúdio, sendo esse o grande responsável por dar aí o primeiro grande boom na carreira do Usher e levar o seu nome direto para o primeiro lugar nas paradas. O disco trouxe clássicos como You Make Me Wanna, que alcançou o primeiro lugar no Reino Unido, e Nice and Slow, seu primeiro hit a chegar ao primeiro lugar na Billboard Hot 100 nos Estados Unidos. Trazendo parcerias com grandes nomes da época como Lil Kim e Monica, o disco My Way vendeu mais de 8 milhões de cópias em todo o mundo, posicionando Usher a partir dali como uma das maiores revelações do R&B.
Aproveitando a boa fase, em 1998, Usher começou a investir na sua carreira de ator, a princípio fazendo pequenas participações em séries e novelas, mas não demorou muito para que ele chegasse às telonas, tendo seu primeiro papel nos cinemas no filme Prova Final. Logo na sequência, o garoto estrelou ainda longas como o clássico teen da época Ela é Demais, até ganhar os seus primeiros papéis como protagonista em dramas como Um Grito por Justiça e a comédia romântica In the Mix. Apesar desse daí não ser o grande carro-chefe da carreira dele, a atuação também foi algo bem marcante na trajetória do Usher, tendo seu nome nos créditos de mais de 20 produções para TV e cinema. Mas voltando para a música, com o lançamento do disco 8701 em 2001, Usher manteve o seu sucesso com clássicos como You Remind Me, responsável pelo seu primeiro Grammy, aqui na categoria Melhor Performance de R&B masculino, além de outros singles como You Got It Bad e You Don't Have to Call, que em 2002 lhe rendeu mais um outro Grammy, novamente pela mesma categoria do ano anterior. O disco novamente atingiu a casa de 8 milhões de cópias vendidas, alcançando a 4ª posição na parada de álbuns da Billboard. Bom, a essa altura do campeonato, Usher já havia deixado de ser apenas uma promessa e havia se consolidado como um dos maiores nomes, se não talvez até o maior cantor de R&B ali do início dos anos 2000. Ele não era só uma máquina de fazer hits. Ele era uma referência tanto como cantor quanto performer. E olha só, sabe aquela teoria da maldição do quarto álbum que já atingiu aí um monte de gente? Então, com Usher, foi exatamente o contrário. Se ele já fazia bastante sucesso em mercados como Estados Unidos e Reino Unido, foi com seu 4º disco que ele furou a bolha e se tornou aí de vez um ícone global. Em 2004, quando o álbum Confessions foi lançado, era impossível você ligar o rádio, ligar a TV, sair na rua, fazer qualquer coisa sem ouvir músicas como Yeah e Mabu. Ao todo, o disco teve 5 singles oficiais, e começando por Yeah, que já ocupava há 6 semanas o topo do Hot 100 da Billboard antes mesmo do álbum ser lançado, logo na sequência veio Burr, Confessions Part 2 e Mabu, em parceria com a cantora Alicia Keys, sendo que todos esses também chegaram ao primeiro lugar. Foi dessa forma que o Usher conseguiu a façanha de ter 4 singles do mesmo álbum em número 1. E só pra constar, o único que não chegou ao primeiro lugar, Caught Up, ainda assim garantiu um top 10, alcançando a 8ª posição. Com esse trabalho, o Usher teve o álbum mais vendido no mundo em 2004, e ficando atrás apenas do The Marshall Mathers do Eminem, Confessions foi o 2º álbum mais vendido na primeira década dos anos 2000 nos Estados Unidos, com mais de 10 milhões de cópias vendidas apenas no país, chegando ainda a casa de 15 milhões de unidades vendidas no resto do mundo. Sucesso, hein? Eu acho que pra galera que não pegou o auge do Usher e só conhece aí uma música ou outra, talvez não tenha assim a dimensão do quão grande ele foi, do quanto ele impactou a música, e não só a música, né? Até mesmo o comportamento das pessoas. Inclusive aqui no Brasil também. Eu não sei se todo mundo aí vai recordar, mas ali por 2004, 2005, 2006, chegando até 2007, era muito comum a venda de um DVD chamado Hip Hop Video Tracks, que era basicamente uma coletânea que tinha vários clipes de R&B, hip hop e algum ou outro de pop. Tinha Beyoncé, Destiny's Child, 50 Cent, Ja Rule, Snoop Dogg, Jay-Z, e óbvio que os clipes do Usher também estavam lá. Eu acredito que isso ajudou muito a popularizar ainda mais o trabalho e a imagem dele aqui no Brasil, mesmo não sendo um produto oficial, de gravador e tal. Era o famoso DVD pirata mesmo, e que por mais que alguns tenham as suas críticas, foi extremamente positivo na divulgação de muitos nomes aqui no Brasil. Esse não era só um DVD que você escutava as músicas em casa, era uma demanda tão grande que se criou por quem aparecia lá, por quem aparecia naquela curadoria, que definia o que tocava nas rádios, o que tocava na TV, no churrasco do domingo, na barraquinha da praia, naquele carro que ficava estacionado no final de semana com o capô levantado e que às vezes você não estava curtindo muito, mas ele estava lá. Enfim, absolutamente em todo lugar. Eu tenho certeza que muita gente aí já acordou num sábado de manhã com esse som. Além dos mais populares, dos mais conhecidos, outros clipes do Usher que também participaram desse DVD, porque aqui a gente não tá falando só de um DVD, mas uma verdadeira coletânea, tinha por lá também You Remind Me, tinha Caught Up, tinha Red Light, Seduction, e essa última eu acho que quem é fã da MC Carol deve conhecer muito bem, porque eu lembro que pelo menos nos shows que ela fazia no começo da carreira dela, essa música sempre tocava. Bom, se você entrou aqui nesse vídeo sem saber quem era o Usher, parabéns, agora você já tá sabendo. Só para vocês terem assim, uma noção da relevância, aqui no YouTube o clipe de Yeah já conta com mais de 600 milhões de visualizações, e isso a gente tá falando de uma música de quase 20 anos atrás. Ai, até deu uma dor na coluna agora. É inegável que o auge do sucesso do Usher ocorreu ali por 2004 e 2006, no entanto, ele manteve um nível altíssimo por vários anos seguintes.
Entre hits marcantes e que talvez alguns até prefiram por não ter tocado tanto a exaustão quanto outros dele, o carro-chefe do álbum Here I Stand, de 2008, foi o sucesso Love in This Club, que novamente rendeu ao Usher um outro número 1 na parada de singles da Billboard. Intitulado Raymond vs. Raymond, em 2010 ele lançava o seu sexto álbum, trazendo dessa vez faixas como Hey Daddy, Lil Freaky, em colaboração com a Nicki Minaj, e a mais famosa dessa era, Oh My God, em parceria com will.i.am. Ainda nessa fase de 2010, o Usher lançou uma versão deluxe do Raymond vs. Raymond, intitulada Versus, e novamente servindo hits. Foi nessa parte do disco que a gente teve DJ Got Us Fall in Love, com a participação dele mesmo, olha ele aqui voltando a ser citado no vídeo, Pitbull. Acho que vocês devem lembrar, né, que nesse período aí de 2009 até 2013, mais ou menos, uma galera em peso do R&B migrou para esse pop mais eletrônico que estava bombando demais na época. A gente já citou por aqui os casos de Black Eyed Peas, Akon, Ne-Yo, Kelly Rowland, vários outros. E esse foi um movimento que deixou os fãs do gênero um pouco carentes, né? Porque foram vários dos maiores nomes que foram para essa vertente mais pop, que migraram para esse som mais pop. Todos conseguiram emplacar grandes hits na época, no entanto, uma vez que essa onda passou, não foram todos que conseguiram manter aquele status que tinham antes. Eu acho que deve ter gente até hoje que ainda tem um ranço aí do David Guetta e do Pitbull por causa disso. Mas enfim, dando uma rápida pausa nos álbuns do Usher, uma curiosidade que talvez nem todo mundo saiba, ou talvez nem todo mundo lembre, é que da mesma forma que lá atrás ele foi descoberto por L.A. Reid, que resolveu investir pesado na carreira dele, e depois o Puff Daddy, que já era um grande nome na indústria, se tornar o seu mentor, depois de consolidar o seu nome, o Usher resolveu fazer o mesmo com um garotinho que começou a chamar bastante atenção ali por 2009 na internet. Vocês já sabem quem é ele, né? Foi o Usher que descobriu Justin Bieber, mas antes de assinar com ele, ele teve aí que enfrentar uma pequena disputa com Justin Timberlake para ver quem ia se tornar o mentor dele. Foi por opção do próprio Bieber, que por se identificar mais com o trabalho do Usher, optou por trabalhar com ele, e o resto da história você já sabe. Diferente de outros casos, essa é uma parceria que aparentemente nunca teve aí maus momentos, e após uma colaboração lá no início da carreira do Bieber, com o hit Somebody to Love, recentemente, os dois lançaram uma nova colaboração, com o Usher participando do remix oficial do single Peaches, um dos hits do Justin com o álbum Justice. Mas bom, voltando lá em 2012, o Usher lançava o álbum Looking For Myself, que trouxe singles como a aclamada Climax, que foi apontada como a melhor música do ano por veículos como Billboard, Time e The Guardian. Teve ainda Scream, que tocou demais também, além de outras faixas com desempenho mais tímido, como Let Me See, Good Kisser, She Came To Give It To You, I Don't Mind e I Still Got It. Apesar de ter lançado mixtapes, coletâneas, projetos paralelos e singles avulsos, o último álbum de estúdio do Usher foi lançado em 2016, 6 anos atrás, quando Hard to Love chegava ao mercado. E olha aqui, trazendo uma das minhas músicas favoritas de toda a carreira do Usher, e aqui eu tô falando de Crash. No entanto, além desse ter sido o primeiro álbum do Usher desde o Confessions em 2004 que não chegou ao primeiro lugar, nenhum outro single dele de lá pra cá chegou assim a fazer muito barulho. Por outro lado, também não é como se ele tivesse desacelerado o passo. Em 2018, ele lançou um projeto colaborativo com o produtor musical Zaytoven, intitulado A, além de colaborações com novos nomes do R&B, como a cantora Ella Mai, no single Don't Waste My Time, e Summer Walker em Come Through. Por toda a trajetória dele até aqui, eu acredito que tenha dado para perceber que, por mais que ele não esteja hoje em dia, atualmente, tão presente nas paradas como 10, 15 anos atrás, além de nunca ter parado de trabalhar, ele também nunca perdeu sua relevância. Durante sua carreira musical, o Usher ainda arrumou tempo para se casar 2 vezes, é pai de 4 filhos, foi jurado da 4ª e 6ª temporada do The Voice nos Estados Unidos e é produtor executivo e jurado do reality de dança The Souls, que estreou em 2020. Líder de inúmeros projetos sociais, a última turnê do Usher, se não me engano, foi em 2015, mas no ano passado ele retornou aos palcos com a Usher The Las Vegas Residence, que, como o próprio nome já sugere, né, é uma residência de shows em Las Vegas. E segundo a matéria da Billboard norte-americana, abrindo aspas, o objetivo era reativar e reenergizar a base de fãs multigeracionais de Usher em um momento em que a juventude está dominando com plataformas como Spotify, Apple Music e outras. Além da residência em Las Vegas, o Usher está atualmente produzindo seu próximo álbum de estúdio. E adivinha só qual vai ser esse? Confessions Parte 2. Isso mesmo. A continuação do disco que fez ele se tornar um ícone global. E é aquilo, pegando o gancho do que a Billboard citou como objetivo dele nesse novo momento, eu acredito que o maior desafio vai ser justamente esse: atender à expectativa dos fãs que acompanham ele desde os anos 90 e atrair essa nova geração que talvez nem tenha a dimensão da grandiosidade e do impacto que o trabalho dele tem.
No entanto, após se reinventar tantas vezes nesses quase 30 anos de carreira, o que é apenas mais um desafio para ele, não é mesmo? Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!